Fala, concurseiros! Estamos aqui de volta para mais uma correção de provas da banca Consulpan. Vou fazer a correção mais uma vez do concurso lá da Prefeitura de Tianguá, no estado do Ceará. E dessa vez, nesse vídeo, eu vou fazer a correção da prova de nível superior e também a prova de nível médio de agente administrativo. Então, se você fez uma dessas duas provas, segue aqui comigo no vídeo, porque eu vou tirar algumas dúvidas em relação a essas provas, tá? Teve questão aí que muita gente me mandou mensagem lá no Instagram, perguntando se de fato o gabarito estava certo, né? E foi o gabarito trazido pela Consulpan, e aqui a gente vai esclarecer essas dúvidas. E claro, se você também está se preparando para concursos da Consulpan, esse vídeo também é feito para você, porque eu vou trazer aqui muitas dicas de como você responder questões dessa banca, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos aqui para a correção, começando aqui pela prova de nível superior, tá certo? Eu estou aqui com a prova tipo 1, já sabe, né? Se a sua prova é tipo 2, o que vai mudar é só a posição das alternativas e aí você consegue acompanhar, beleza? Então, a nossa questão de informática, as questões de informática, ela começa aqui na questão 11, né? E ela diz o seguinte, olha só, uma questão relacionada ao programa do Microsoft Word. Considere um usuário que está escrevendo uma matéria para uma revista em uma versão recente do Word. Durante a construção, ele produz a redação com a figura a seguir. Então, aqui você tem a imagem, né? Ele traz duas imagens aqui para a gente analisar. E nessa primeira imagem, nós temos aqui alguns elementos que nós já podemos observar. Primeiro, nós temos aqui o texto digitado e ao lado você tem a imagem, né? Você tem uma imagem aqui e observem o seguinte, essa imagem, ela está ajustada em relação ao texto. Ó, tem aqui o texto, né? E a imagem, ela fica encaixada aqui. E o início também desse texto, ele tem uma letra destacada, que é a letra P. Essa letra P, embora a questão ela não faça referência a ela, eu já vou trazer aqui para vocês o nome desse recurso, que é chamado de capitular. Isso já foi cobrado antes pela Consulpan e pode vir a aparecer nas próximas provas, tá, pessoal? Como eu já disse para vocês, a Consulpan, ela tem um costume de usar uma questão que ela aplicou em uma prova recente, ela muitas vezes pega a mesma imagem da questão, só que ela pergunta sobre um outro recurso. Alan, nessa questão em específico, ela falou sobre esse capitular? Não falou. A questão ela vai falar, na verdade, sobre esse encaixe aqui da imagem, que na imagem abaixo você percebe que já mudou o formato aí. É isso? Então, é sobre isso que a questão vai perguntar. Porém, eu já estou trazendo para vocês uma informação a mais. Para quem vai fazer as próximas provas da Consulpan, saiba que esse efeito que dá esse destaque para essa letra aí, que está a letra P, né, destacada aí na questão, a gente chama isso de capitular, justamente porque ela era utilizada, era muito comum de você encontrar isso para identificar os capítulos de livros, né, aqueles livros infantis, principalmente, o capítulo iniciava com a letra bem destacada, ok? Feita essa observação, continuando aqui na questão. Aí ele diz, ó, o usuário altera a opção que a gente vai chamar de quebra de texto automática da figura e obtém o seguinte resultado. Então, sai dessa imagem e vem para essa outra aqui. Alan, o que foi que mudou? É que antes a imagem estava aqui encaixada e agora a imagem está acima do texto. Ó, observe que o texto ele desceu, ficou aqui abaixo da imagem, só ficou a letra P do capitular. E ele quer saber agora, ó, diante do exposto, assinale a alternativa que traz o nome da opção de quebra de página que gera o efeito apresentado. Então, vamos ver isso dentro aqui do Word para a gente responder a questão. Então, eu estou aqui com o programa do Word aberto e eu criei um texto com o mesmo efeito que você encontrou aí na sua questão, tá? Aqui tem a letra O com o efeito de capitular, temos aqui o texto alinhado com a imagem, né, aqui do lado direito. E quando eu selecionar a imagem, o que é que vai acontecer? Ele vai abrir para mim, ó, ele vai mostrar essa guia chamada de formato da imagem. Aqui nós vamos encontrar esse recurso que a banca falou, que é a quebra automática de texto. Isso aqui, pessoal, ó, esse botão ele serve justamente para você escolher como vai ficar o seu texto ao redor de um objeto selecionado. Esse objeto ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma tabela, ele pode ser um gráfico, tá certo? No nosso caso aqui é uma imagem. E quando eu clicar aqui neste botão, o que vai acontecer? Ele vai me dar aqui algumas alternativas. Então, eu posso ter, por exemplo,
o meu texto alinhado com a imagem. Ó. Olha aqui como já vai mudando. Ó. O quadrado, que é o que está, tá? Então ele deixa o meu texto circulando aqui a imagem, né, ao redor da minha imagem, né, no formato quadrado. Temos o formato justo, tá? A diferença entre os dois a gente só vai conseguir perceber quando nós tivermos um objeto que não seja retangular, que não seja quadrado. Esse justo ele vai se moldar ao formato do objeto, tá? Enquanto que o quadrado sempre vai manter esse formato retangular aqui. Temos aqui o através, superior e inferior. Opa, olha só o que acontece. Ó. Na hora que eu coloco o cursor sobre este item, superior e inferior, nós temos exatamente o efeito que a questão pediu. Então, quando você escolhe este recurso aqui, você está dizendo que o seu texto ou ele vai ficar superior à imagem ou ele vai ficar inferior, que foi o nosso caso. Ó. Quando eu cliquei aqui, o meu texto ele ficou abaixo da imagem. Alan, e essa letra aqui que ficou, por quê? Porque esse aqui, pessoal, é o efeito, como eu disse para vocês, ó, capitular, tá certo? Ó, aqui, ó, letra capitular. E aí você coloca com esse efeito, por isso que ele permaneceu, mas o restante do texto ficou abaixo da imagem, ou seja, ficou inferior. Poderia ser o contrário, a imagem poderia ficar embaixo e o texto em cima, ó, poderia, ó. Posso colocar aqui no meio, mas percebe que vai ficar sempre esse vazio aqui, ó. O texto nunca vai ficar aqui ao redor, ou ele fica em cima ou ele fica embaixo, depende, ó, da posição em que eu colocar a minha figura. Como ela estava aqui no início, o meu texto ele fica abaixo, tranquilo? Então, voltando aqui para a questão, o nosso gabarito aqui será, então, a letra C. Nós temos o efeito superior e inferior. Aqui não tem nenhum problema nessa questão. Antes de nós continuarmos com a resolução das questões, eu tenho um recado importante para você que está se preparando para os concursos da banca Consulpan. Se você quer ter acesso ao material qualificado, desenvolvido com foco específico na Consulpan, é aqui que você vai encontrar esse material para a sua preparação. Temos aqui o curso de Informática para concurso da Consulpan de nível superior e temos também o concurso para nível médio, tá certo? Aqui você vai encontrar todos os pontos do edital, além da parte teórica, explicando detalhadamente cada um dos assuntos, você também vai ter um bloco de questões para que você possa treinar junto comigo. Você terá aí acesso a questões comentadas e você vai entender qual é o perfil da banca, quais os assuntos que ela costuma trazer mais em prova, como ela traz essas questões, tá? Tudo isso de uma forma detalhada, simples, com essa linguagem que você já está acostumado a encontrar aqui no YouTube, beleza? E para você que gosta de materiais em PDF, que gosta de questões comentadas em texto, temos aqui também um conteúdo muito interessante para você, para reforçar aí o seu aprendizado, que é o e-book com 160 questões comentadas da Banca Consulpan. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o curso de nível superior, nível médio também para o e-book de 160 questões comentadas da Consulpan. Tranquilo? Então, vamos voltar aqui para as nossas questões. A próxima questão, questão 12, essa daqui foi que gerou muitas dúvidas, né? Eu confesso para vocês, pessoal, que a banca, ela foi um pouco, digamos assim, maldosa. Por quê? Porque ela não traz o nome do recurso. Se ela trouxesse o nome do recurso que ela está pedindo nessa questão, isso facilitaria você encontrar onde é que está esse recurso dentro do Word, porque foi isso que ela perguntou. Ela perguntou qual é a guia, né? E eu sempre bato nessa tecla para vocês, pessoal. Aprendam a lógica das guias do Word. Por quê? Quando você descobre a lógica dessas guias, muitas vezes você já mata a questão só utilizando disso, de raciocínio lógico. Então, nessa questão aqui, ele está dizendo assim, ó, considere a imagem, tá? A imagem que nós temos aí, e assinale a alternativa que apresenta o nome da faixa de opções na qual o recurso empregado para criar o título Recursos do Word. Ó. Deixa eu abrir aqui em tela cheia. Então, ele está falando o seguinte, ó, ele quer saber em qual guia, né, ele chama aqui de faixa de opções, mas aqui ele quer mesmo o nome da guia. Em qual guia você vai encontrar o efeito que foi utilizado para aplicar esse recurso aqui, que foi aplicado ao título, né, que nós temos aqui, tá? A imagem, recursos do Word. Então, ele se encontra onde? Na guia exibir. Pessoal, a guia exibição, ela só vai permitir você
trabalhar modos de visualização. Então, aqui não é para aplicar esse efeito do título. Aqui você vai, por exemplo, conseguir ver a régua ou tirar a régua, ocultar a régua. Você pode mudar as formas que você enxerga o seu documento, tá certo? Já que na guia de design, você vai mudar o aspecto visual do documento. Então, você consegue, por exemplo, utilizando a guia de design, criar o que a gente chama de marca d'água. Você pode colocar uma borda na página. Você pode colocar uma cor na página. Então, você vai mudar essa parte visual do seu documento inteiro. Já que em layout, mais uma vez, isso aqui está relacionado ao seu documento, a você fazer ajustes nas páginas do seu documento. Só que aqui você vai mudar o formato. Aqui, por exemplo, você pode mudar de retrato para paisagem, né? O retrato é quando a folha está na vertical e a paisagem é quando ela está na horizontal. Aqui você pode, por exemplo, mudar a quantidade de colunas. A gente sabe que o Word ele começa o seu documento com uma coluna. Você pode botar 2, 3, igual está na sua prova, né? Você tem a prova, você tem 2 colunas aí, tá certo? Ou seja, só pela lógica eu já iria eliminando essas outras alternativas. Este recurso que é aplicado no título é o que nós chamamos de Word Art. E ele está presente aqui, ó, na guia Inserir, tá certo? O nosso gabarito é a letra B. Então, aqui dentro do programa do Word, eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse recurso que foi cobrado aí na questão. Eu venho aqui em Inserir, e aqui você vai encontrar, ó, no grupo de texto, ó, dentro da guia Inserir, aqui nós temos o grupo de texto, e aqui está o nosso Word Art. Pessoal, o Word, a palavra Word, significa justamente palavra. E arte vem dessa ideia de artístico. Então, você vai aplicar um efeito artístico a um texto, tá certo? Então, eu vou adicionar um texto, ó, e aqui ele tem vários exemplos que eu posso utilizar. O da nossa prova, né, ou foi esse primeiro aqui, ou então foi esse outro, né? Pela imagem não tem como a gente ter 100% de certeza, mas aqui não foi isso que a questão perguntou. Ela quer saber em que guia encontra-se esse recurso, né? Então, vou clicar aqui no primeiro mesmo e vou digitar aqui, ó, recursos do Word. Aqui o efeito, então, aplicado. Agora, se a questão trouxesse a guia página inicial, nós teríamos um problema. Por quê? Eu vou digitar aqui, ó, normalmente, a palavra recursos do Word, tá certo? E agora eu vou selecionar essa palavra e aqui na página inicial, ó, na guia página inicial, eu tenho este botão aqui, tá? Ó, chamado efeitos de texto e tipografia. Quando eu clicar neste botão, adivinha o que vai acontecer? Ele mostra para mim, ó, aqueles mesmos efeitos do Word Art. É só clicar aqui, ó, e ele já aplica aqui o efeito, né? Ó, vou aumentar aqui também para ficar igual ao outro, tá? Posso também aplicar efeitos de sombra, posso aplicar efeitos de reflexo, olha só. Então, como a questão não trouxe a página inicial, nós não temos aí possibilidade de recurso, né? Muita gente me mandou essa pergunta, Alan, não pode ser anulada, já que não tem como a gente saber se é o Word Art, poderia ser esse outro recurso, né, de aplicar efeitos de texto e tipografia, só que não tem a página inicial aqui, beleza? Então, aqui não tem para onde correr. Ele está falando do Word Art, que está justamente na nossa guia Inserir. Gabarito, então, a letra B. E vamos agora para a prova de nível médio. Tá? Aqui, pessoal, a prova de agente administrativo. Também estou aqui com a prova de tipo 1. Nessa prova, nós temos o seguinte. Temos uma questão também aqui sobre o Word que diz assim: considere um usuário que está trabalhando em uma matéria para uma importante revista em uma versão recente do Microsoft Word em português. De novo, já disse para vocês, a Consulpan tem esse costume de utilizar um mesmo assunto para várias provas. Às vezes, no mesmo concurso,
ou às vezes em concursos posteriores. Então aqui de novo ela está falando de um usuário trabalhando em uma matéria para uma revista utilizando o programa do Word. Só que agora ela vai pedir um outro recurso do Word. Olha só, durante a construção do documento, ele precisa se concentrar na escrita, minimizando distrações na interface do programa. Ele então descobre que o Word oferece uma experiência de edição limpa e simplificada, ideal para quem deseja trabalhar exclusivamente no conteúdo do documento, sem se preocupar com ferramentas ou menu extras. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o nome deste importante recurso do Microsoft Word. Então, de qual recurso ele está falando? Vou mostrar aqui para vocês novamente no programa do Word do que se trata aí a questão. Então, lembra que eu disse para vocês que na guia Exibir, você consegue mudar a forma como você vê, como você exibe o seu documento? Então, se eu clicar aqui, eu tenho, por exemplo, o modo de leitura, ele abre aqui o seu documento como se fosse um livrinho mesmo. Ó. Se eu clicar aqui nesse botão, ele vai passando as páginas, né? Temos o padrão, que é o layout de impressão, que é esse que a gente está acostumado, né? Onde eu vejo o meu documento, exatamente como ele vai ser após ser impresso. Aí temos vários outros, ó, layout da web, estrutura de tópicos. E aqui do lado, olha só o que você tem. Ó. Você tem o modo de leitura avançada, tá certo? E ele tem o modo foco. Olha o que é que o próprio programa está te dizendo. Ó. Aqui nesse modo, você elimina as distrações para que você possa se concentrar em quê? No seu documento. Então, quando eu quero focar na escrita do meu documento, eu não quero ver, por exemplo, esses menus aqui de cima, justamente para não me distrair, eu clico aqui, ó, modo foco, e agora eu posso, ó, digitar o meu documento, ó, continuar editando ele normalmente, tá certo? Quero voltar ao que estava antes, aí você pressiona a tecla ESC, que é a tecla de escape, aí ele volta, tá legal? Por isso, o nosso gabarito aqui é a letra A. Ele está falando, então, do modo em que você vai minimizar suas distrações, é o modo de foco. Tranquilo? Questão 12 dessa prova, ela trouxe para a gente uma questão agora sobre o Excel. Eu sei que aí é o programa que muita gente teme aparecer na sua prova, mas já alerta a vocês o seguinte, tá? A Consulpan sempre traz questões de Excel. Dificilmente você vai encontrar um concurso da banca que não tenha questões de Excel. Quando ela não traz de nível superior, ela faz como ela fez aqui em Tianguá, ela traz as questões de nível médio. Então, é um assunto que você tem que priorizar nos seus estudos. Então, vamos entender aqui o que diz essa questão. Ó. Considerando a planilha abaixo, em uma versão recente do Excel, construída por um usuário, ele traz a nossa planilha, este usuário utilizou uma fórmula para calcular, olha aqui o que ele está pedindo, ó. Ele está querendo a mediana das notas, na verdade, das notas 1. Né? Então, ele quer a mediana, ó, desses valores aqui que estão na coluna B, tá certo? Dos estudantes na célula B6. Então, ele está só dizendo para você, ó, que o resultado dessa fórmula vai ser colocado em B6, né? Que seria aqui abaixo. Assinale a alternativa que apresenta uma possível fórmula empregada pelo usuário para gerar o cálculo no Excel. Então, o que ele quer? Ele quer a mediana. Se ele quer a mediana, eu já vou eliminar a letra B. Por que, Alan? Porque a letra B, ele não calcula a mediana, ele calcula a média. Ele calcula a média dos alunos. Aí tem gente que pode estar assim se perguntando, né? Ó, mas o que é a mediana, Alan? A mediana, pessoal, é usada na estatística para você encontrar o valor central de uma sequência de números, tá? Embora eu diga aqui que é da estatística, não é algo difícil de você compreender. Por exemplo, se eu tenho esses números aqui, ó, 3, 4, 7, 2, 9, vou deixar aqui só até o 9 mesmo. Olha só, se eu tenho essa sequência de números, eu pergunto para vocês o seguinte, qual é a mediana dessa sequência? O que é que eu tenho que fazer? A primeira coisa, eu tenho que ordenar isso, tá? Em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. Então, eu vou colocar em ordem crescente porque fica mais fácil. Então, o menor número de todos é o 2. Ele vem aqui, ó. Depois vem o 3, depois o 4, depois o 7, depois o 9. Agora eu pergunto para vocês, qual é o valor que está no meio dessa sequência, o valor central? É o 4. Por que que é o 4? Porque eu tenho 2 números aqui em cima e eu tenho 2 números aqui embaixo. Então, isso aqui é o que nós chamamos de mediana.
Tranquilo? Bem fácil, né? Agora, isso aqui ficou bem fácil, por quê? Porque eu tenho uma lista de números ímpares, né? Se eu tiver mais um número aqui, ó, por exemplo, se eu tiver o 10, como é que vai ficar? Então, 2, 3, 4, 7, 9 e 10. Agora, eu não tenho um número que está no meio, mas eu tenho dois. Eu tenho esses dois números centrais, ó, porque tem dois números em cima e dois números embaixo. Então, quando você tem uma lista par, para você encontrar o resultado da mediana, você vai somar esses dois números aqui. No caso, eu vou somar 4 mais 7, beleza? Isso aqui vai dar quanto? 11. E eu divido isso aqui por 2. Eu calculo a média entre esses dois números. E aí eu tenho como resposta 10,5 é a minha mediana, tá certo? Então, quando é uma lista ímpar, é mais fácil, é só achar o valor do meio. Quando é uma lista par, eu pego os dois números que estão no meio, somo e divido por 2. Tranquilo? Mas aqui, neste caso, ele está pedindo algo diferente. Ele quer que você indique a fórmula que o Excel utiliza para fazer esse cálculo para você automaticamente, para você não ter que ficar batendo cabeça, como eu fiz aqui, né, fazendo manualmente esse cálculo. Neste caso, a fórmula do Excel é essa aqui, ó. MED. Esse MED vem de mediana, tá certo? Agora, então já vou eliminar aqui a letra C também, né? Então começo com igual, aí eu coloco MED. Agora, eu tenho que colocar aqui dentro quais são os valores que ele vai calcular a mediana. E aqui vem um outro detalhe que muita gente erra, tá? Olha só, as notas que ele quer calcular a mediana é a nota 1. Então ela começa aqui, ó, no 7,5 e vai até a nota do Daniel, que é o 5. Então começa na coluna B, linha 2, que é o que nós vamos chamar de B2, ó, B2, e vai até a coluna B, linha 5, que é o que nós chamamos de B5. Então a minha fórmula vai ser MED B2, 2 pontos. Alan, por que o 2 pontos? Porque o 2 pontos é como se você estivesse usando a palavra até. Eu estou dizendo que eu vou calcular a mediana de B2 até chegar em B5. E qual é o problema da letra A, Alan? A letra A ela tem o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, pessoal, é como se eu estivesse colocando para o Excel a letra E. Então, se eu colocar o ponto e vírgula aqui, eu estou dizendo para o Excel que ele vai calcular a mediana de B2 e B5. E essas aqui, ó, não vai entrar no cálculo, tá certo? Então, cuidado, pessoal, porque uma vírgula muda o significado da fórmula. Então, o nosso gabarito aqui vai ser a letra D de dado, né? Você vai calcular a mediana, tá aqui o nome da função, de B2 até chegar em B5. E não à toa, né, ele coloca aqui o erro logo na letra A, porque se você não prestar atenção nesse símbolozinho aqui, você vai errar a questão. Tranquilo? Também não temos aí problema, questão aí sem possibilidade de recursos. Pessoal, fechamos então a correção da nossa prova, né, nas nossas duas provas aí, de agente administrativo e também de nível superior da Consupan, que foi aplicada lá na Prefeitura de Tianguá, beleza? Se você gostou aqui do vídeo, da explicação, se vai te ajudar aí na sua preparação para concurso, peço que você deixe aí o seu like, isso ajuda demais aqui no crescimento do canal e também proporciona aí que eu possa trazer mais vídeos para vocês aqui, tranquilo? Vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!